Fala pessoal, tudo bem? Fala pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana. E eu sou o Luiz. Nós somos os Brasileiros ao Mundo, a gente tá cruzando todo o Canadá de carro, então se você não quer perder nada por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho que tem vídeo toda semana. Também não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @Brasileiros ao Mundo, porque lá a gente sempre compartilha tudo em tempo real pra vocês. No vídeo de hoje a gente tá na província de Saskatchewan, especificamente em Regina, e a gente encontrou um brasileiro aqui, o Maurício, que mora aqui já há 9 anos, então ele pode falar com clareza sobre Regina pra gente, e eu vou apresentar ele pra vocês. Maurício, por aceitar o convite e falar sobre a sua experiência aí com Regina, já tem anos de experiência, já sabe tudo sobre aqui, então bora pra entrevista. Bom, Maurício, obrigado por ter topado conversar com a gente, compartilhar um pouquinho aqui sobre a cidade, sobre a sua trajetória, para o pessoal lá de casa entender também de onde você saiu, aonde você chegou. Então a gente queria começar perguntando um pouquinho de você. Então se apresente pro pessoal, quantos anos você tem, aonde você morava no Brasil, quando surgiu a ideia do Plano Canadá? Claro, o prazer é meu e obrigado pelo convite. Eu moro no Canadá há quase 9 anos, né? E eu sou natural de São Paulo, capital. Morei lá 30 anos da minha vida. A partir de um sequestro relâmpago que eu e minha esposa a gente teve lá no Brasil, a gente decidiu sair do país, né? Morar em outro país, que tivesse mais qualidade de vida, que fosse mais seguro. Eu era uma pessoa que antes de sair do Brasil, eu não queria sair do Brasil, não. Eu adoro ainda o Brasil, amo o país que eu nasci, né? Mas minha cabeça era assim, aqui é o melhor lugar do mundo. Não tenho muito para conhecer aqui ainda. E antes de você vir para o Canadá, você fez alguma viagem que, por exemplo, abriu a sua mente em relação ao mundo? Ou foi algo que depois que aconteceu isso, você falou, não, vou pesquisar tais e tais países e vou emigrar para esse ou esse país? Então, aí minha esposa me convenceu a fazer uma viagem para a Itália, e aí foi onde a cabeça fez... Falei assim, não, o mundo é muito maior do que eu imagino, tem muito mais coisas para ver, para aprender, para vivenciar, né? Culturas diferentes, lugares, exatamente, qualidade de vida também. Exatamente. Né? Aí depois a gente foi para a França, depois a gente foi para os Estados Unidos algumas vezes, aí a gente veio para o Canadá para uma visita exploratória, e aí a gente tomou a decisão, a gente ia sair do Brasil, a gente não sabia para onde ainda, e a gente começou a pesquisar alguns processos de imigração. Então não era uma exploratória para achar uma job offer, era somente para conhecer o Canadá e ver se era aquilo mesmo. Exatamente. Era só para conhecer, saber como é que era a cultura aqui, como é que se era muito próxima dos Estados Unidos, se era mais próxima da Europa. Depois que a gente voltou aí, eu comecei a fazer uma pesquisa ampla dos processos de imigração. E como veio a ideia de Saskatchewan? Porque assim, normalmente as pessoas quando fazem pesquisas, como ir para o Canadá ou Canadá, normalmente aparecem as principais cidades. Então, da onde surgiu o plano Saskatchewan imigratório para vocês? Legal, boa pergunta. Eu já não era tão jovem assim, né? Na época eu já tinha 28 anos e aí isso pesava no processo federal. Meu inglês não era bom, era ruim. O da minha esposa era um inglês muito melhor, mas isso também pesava no processo federal. Então o processo federal a gente descartou, era muito difícil. Eu não somava os pontos para aplicar para o processo federal. E a gente começou a olhar os processos provinciais. Alberta, Saskatchewan e Manitoba na época tinham processos bem interessantes, fáceis de imigrar. Não existia ainda os processos da província do Atlântico naquela época. E aí então ficaram as 3 províncias, né? Alberta, Saskatchewan e Manitoba. Qualquer uma das 3 tinha assim muito próxima. Eu fiz uma tabela de pontos, né? Eu coloquei todos os pontos e as 3 eram muito próximas. A diferença é que Alberta, custo de vida era maior, apesar deles não terem um imposto que a gente tem aqui. A gente tem 2 impostos, eles não têm, eles só têm um imposto. Aqui é 11 e Alberta é 5. Exato. Então, sobrou Saskatchewan e Manitoba. E no final das contas, Saskatchewan, a gente poderia vir para cá estudando e não precisaria pagar o plano de saúde. Isso a gente achou muito interessante, era uma coisa que a gente não sabia. Pra quem não viu o nosso vídeo Conhecendo Regina, a gente falou sobre o museu que a gente foi, que o primeiro-ministro daqui foi quem criou o plano de saúde gratuito, né? O sistema de saúde, que não é Medicare, amor. É Healthcare. É Healthcare. O Medicare é o da nossa província. Ele criou o Healthcare, então tudo partiu daqui. Ele foi o espelho para as outras províncias. Então por isso que a saúde daqui, até o Maurício vai falar mais pra gente sobre isso, a saúde daqui é muito boa. A gente conversou com várias pessoas que moram aqui e que tiveram
experiências ótimas devido a isso. O primeiro-ministro daqui que criou o sistema de saúde público. Exato. E esse foi um ponto chave, porque a gente ia economizar um bom dinheiro. Eu acho que a lei agora mudou. Agora você precisa ficar 90 dias aqui para poder ter o plano de saúde. Mas mesmo assim, é uma grande vantagem, porque você vai estudar em outras províncias, você tem que pagar o curso todo. Se o curso for de 2 anos, você tem que pagar 2 anos do plano de saúde. E aí sobrou Regina e Saskatoon. Saskatoon é maior que Regina, mas Regina é a capital da província. Sobraram essas 2 cidades. E eu sempre tive vontade de trabalhar em cozinha. E Regina é a cidade que mais tem restaurantes per capita do Canadá. Isso me chamou a atenção. E aí eu comecei a pesquisar alguns chefes e eu percebi que tinham chefes renomados aqui. Mas essa não era a sua área no Brasil. Não, eu trabalhava com seguros. Nada a ver. Fugiu da área. Mas era um sonho que você tinha. Era uma vontade. Era uma vontade, era um sonho. Tinha facilidade em cozinhar, mas cozinhava final de semana, né? Um hobby. Fazia uns pratos mais sofisticados e tal. E também era uma oportunidade de trabalhar numa área que não precisaria tanto do inglês. Precisa do inglês, você precisa saber o nome de ingredientes, precisa saber as receitas, as medidas norte-americanas, que são diferentes. E além disso, também a temperatura aqui que se usa no fogão é Fahrenheit, não é Celsius. Tudo isso, né? Conta. Mas você não precisa não precisa ter um inglês perfeito, uma gramática perfeita. Então esse foi um dos motivos. E era uma porta de entrada para a imigração em Saskatchewan. Então Saskatchewan tem um programa específico para quem quer trabalhar em restaurante. Para você que é da área de restaurantes, quiser pesquisar. Ainda existe. Ainda existe. Então é truck driver, que é caminhoneiro, e a área de restaurante. A área de restaurante pode ser dentro da cozinha, como pode ser, eles chamam de hospitality. Então pode ser dentro da cozinha, pode ser como garçom, pode ser como... Eles têm um programa específico para isso. E quais eram os requisitos para esse programa? O que precisava? O ideal é olhar como está hoje no site. No site chama SINP, S-I-N-P, é o site oficial. Mas na época eu precisaria ter uma job offer e trabalhar por 6 meses num restaurante. É o mesmo processo de Winnipeg. É, similar. O Winnipeg é isso. Você vem, trabalha 6 meses no restaurante e aplica pro PR. Exato. Talvez o Winnipeg copiou, então. Possivelmente. Possivelmente. Tava perdendo pra Saskatchewan. Ele foi lá e comprou C, Os comprou dinheiros V. estavam indo pra cá, né? Estavam vindo pra cá. E aí depois a gente conseguiu o PR, então. Depois a gente aplicou pra cidadania e conseguiu. Depois de quanto tempo que vocês estavam aqui que saiu a residência? Então, na verdade, a gente veio pra cá, eu estudei inglês por 6 meses. Voltei pro Brasil, voltei pra cá depois. E aí a minha esposa fez MBA aqui, enquanto eu trabalhava em restaurante. Eu diria que o processo todo, juntando essa primeira parte, demorou em torno de 1 ano e meio, mais ou menos. E aí depois eu apliquei, aí saiu rápido a carta, né, de nomeação. Depois o PR demorou um pouco, demorou 18 meses, 1 ano e meio. E aí, dentro desse período de 1 ano e meio, a gente não poderia mudar de província, né? Porque eu fui nomeado aqui, eu tinha que ficar aqui. Né? E o Maurício é o nosso primeiro entrevistado, que é cidadão canadense. Ele, depois de pegar o PR, aí você ficou os 3 anos aqui dentro, certinho. Isso. E aí você aplicou pra cidadania. E como que foi? Como que é essa parte? Porque a gente tá quase se tornando e a gente tem muita curiosidade de saber como funciona esse processo. Ano que vem tem a nossa provinha lá. Na Paula tá, ó. Eu tô com medo da provinha, tá fala da provinha. Então, a prova, assim, se você estudar, não é tão difícil. Meu Deus, tem que estudar. Assim, mas o legal é que vocês estão conhecendo o Canadá inteiro, vocês estão vendo lá a história. A história lá, né? Por exemplo, desse primeiro-ministro que era de Saskatchewan, que fez o healthcare. Você viu essa coisa, né? Você tava lá. Vai ser muito mais fácil de você guardar, né? E aí você faz a prova é online, mas tem uma câmera, você tem que habilitar a câmera, você não pode ficar olhando pro lado, entendeu? Tem uma certa tensão, né? Você faz a prova e se você passar, você já sabe na hora lá se você passou ou não. Depois tem uma conferência. E se você reprovar? Você pode fazer de novo. Oh, meu Deus. Agora, se você reprovar na prova de cidadania também. Oxi, vai saber. Tem gente que reprova, mas é porque a pessoa fica nervosa. Né? Você vai ficar nervosa. Eu vou reprovar. Né? Mas aí, na época que você fez, era presencial a cerimônia, não era? É online. É online? Online. Nossa, então nenhuma é presencial, porque se ele pegou há 8 anos atrás. Mas, inclusive, a cerimônia foi online, porque a cerimônia foi depois do Covid. Ah, tá.
foi depois. Tá, entendi. É porque antes do Covid era presencial, e aí era muito mais bonito, tinha todas as roupinhas bonitas. Mas o legal é que você faz um juramento na cerimônia. Hoje, vocês vão fazer um juramento pro rei. Ah, é verdade. Betinha, Antes saudades. antes era a rainha. E a gente fez o juramento, no dia seguinte a rainha faleceu. Nossa! Ai, mas quem que contou pra gente que tava na cerimônia Quando anunciaram quando a morte, anunciaram a morte, e aí, tipo assim, ela tava no meio do juramento, interromperam o juramento pra ela jurar desde o começo, pra jurar o Charlie, não a Betinha. Eu não lembro quem Mas era uma família também. Na hora do juramento, quando você anunciar a morte, teve que jurar o Mudar. Aí você jurou de novo? Não, Não, porque porque ele foi um dia o meu depois. foi um dia antes dela falecer, a gente fez o juramento pra ela. E corta aí, o cartão no PR. E aí é emocionante, aí é emocionante. Ah, eu imagino. Aí você chora. Você tal, chorou tudo. cortando seu cartão no PR? Não cortando o cartão, porque... Ah, eu vou mas, chorar, foi tão sofrido. Na hora que toca o hino e você fala, pô, eu sou canadense, né? E aí depois pra pegar o passaporte? Porque aí você pega o passaporte vermelhinho tão sonhado. Então, aí é legal também, porque pra nós foi rápido, porque a gente aplicou, a gente foi pessoalmente, você pode mandar os documentos, acho que daqui de Regina, você manda pra Vancouver, eu não sei aonde. Mas a gente preferiu ir pessoalmente lá, aplicou tal, chegou rápido, o passaporte da minha mulher demorou mais, porque o nome dela é comprido. Sempre. O meu sempre O chega PR da Ana depois. Paula demorou pra chegar. O meu chegou antes, o cartãozinho dela chegou 2 meses depois. Então o seu passaporte vai demorar mais. Aí, ó. Droga. Mas é legal, porque aí você tem 2 passaportes pra entrar nos Estados Unidos agora, não precisa mais de visto. Ano que vem, ano que vem. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a cidade em si. Então, a gente falou um pouquinho da história. O Maurício, até chegar aqui, se tornar residente permanente, cidadão canadense, o primeiro entrevistado que se tornou cidadão canadense. E agora vamos falar um pouquinho sobre a cidade. Quando vocês chegaram aqui, atendeu a expectativa? Tem, assim, alguns pontos positivos que você poderia compartilhar para o pessoal? Eu pensei em 3 pontos positivos e 3 pontos que me incomodam, né, na verdade. Não são pontos negativos, eu não considero negativo, mas... Mas pontos para as pessoas também avaliarem, ou colocar ali na balança, pesar, sei lá, né? Tiveram vários perrengues que a gente passou aqui, mas que hoje, assim, na hora é um desespero, você não sabe o que fazer, mas hoje a gente dá risada, né? Por exemplo, a gente morava num apartamento, era inverno, tava menos 30 lá fora, menos 30 graus. E aí o heat, que é a máquina que aquece, quebrou do prédio inteiro. E aí começou a cair a temperatura e era madrugada já tava, sei lá, olhava, tava 5 graus dentro de casa. Aí você começa a pensar assim, eu não vou sobreviver até amanhã. E lá fora menos 30. Exatamente. Aí a gente ligou pro que seria o zelador, né? Demorou, mas quando foi de madrugada ele trouxe uns aquecedores, aquecedor elétrico. Então a gente plugou e aí a minha vizinha da frente falou assim, não pluga dentro de casa não, pluga fora no corredor, porque quem tem que pagar a conta de luz é ele. é o prédio, né? Aí eu vou ligar fora, entendeu? Mas são coisas assim que na hora você fica, o que vai acontecer? Eu não sei o que eu vou fazer, mas hoje a gente dá risada. Inclusive aqui a gente não sabia que era tão frio, né? Já puxando esse gancho aqui. Quanto que chega a fazer, assim, de temperatura negativa? Menos 40, menos 55 de sensação térmica. Nossa. E o inverno inteiro, assim, Não, meses? o pesado mesmo é dezembro, janeiro e fevereiro. Mas o Maurício comentou que o inverno aqui dura, né, bastante. Dura bastante. Mas deixa eu começar pelos pontos o positivos. positivo, Senão vamos positivo. ninguém vai ouvir depois os pontos positivos. Eu acho que a qualidade de vida aqui é muito boa. Qualidade de vida que eu falo é segurança. Apesar de Regina ser uma das capitais, tem mais o índice per capita de crime aqui é a segunda maior do Canadá. Mas esse é um índice que... Deles, né? A violência assim, deles. Não tem nem comparação com a violência do Brasil. Exatamente, né? Eu nunca vi nada aqui de violência e ando tranquilo na rua. Essa é uma vantagem que eu acho. Eu acho que aqui ainda se tem condições de comprar um imóvel, dá para comprar um imóvel e financiar esse imóvel com uma taxa de juros, sei lá, hoje deve estar em torno de 4 a 5%, você divide em 20 anos, paga menos que o aluguel. Mas se você for para outras províncias tipo BC, Alberta, Ontário, você não consegue comprar uma casa decente por menos de $1 milhão lá. Em Alberta algumas regiões ainda consegue, né? Tipo, pro lado de Edmonton e tal, você ainda consegue. Agora Calgary já tá pesado de novo. Vancouver, impossível. Impossível comprar um Vancouver. apartamento. Um apartamento custa $1 milhão lá. Agora Ontário a gente ainda não foi. E aqui, falando só de casa, só comentando, a gente passou em um bairro super novo, né? Você
Você lembra o nome do bairro? Harbor Landing. Harbor Landing. A gente passou num bairro super novo, tem escolas, tem comércio, as casas assim, novas, só casão. E assim, casas com valores acessíveis em relação a outras províncias que a gente já passou aqui no Canadá. Então, nesse ponto aí, de fato, eu acho que faz muito sentido. Até onde a gente morava, né, em New Brunswick, o preço de casa já tá ficando bem alto, agora. bem salgado. Sim, para quem tem criança tem boas escolas aqui, para mim faz parte da qualidade de vida, tem uma excelente universidade, que é a Universidade de Regina, a Sask Polytech, que é um college, também é excelente qualidade de ensino. Então, acho que do ponto de vista de qualidade de vida, eu gosto muito daqui. Um outro ponto positivo é a estabilidade da província. Então, aqui a província, se vocês forem para fora da cidade de Regina, vocês vão ver só a plantação aqui de canola, de mostarda, quinoa, de lentilha. No norte de Saskatchewan produz muito petróleo. Tem também extração de, eles chamam de potash, que é potássio. Esse potássio antes, né, ia para o Brasil e produzia-se fertilizante lá. O Canadá e a Rússia são os maiores produtores de potássio do mundo. E a maior produção está aqui em Saskatchewan. Uma outra vantagem, eu acho que essa é uma vantagem, a gente tem sol aqui a maior parte do ano. É uma super vantagem. Tipo, é difícil chover aqui. Difícil estar nublado, assim. Mesmo no inverno, tem sol aqui direto. E aqui venta bastante? Venta bastante. Eu não sei porque esse ano não tá ventando muito, mas venta bastante. É, porque a gente percebeu que tá bem seco, assim. Então, tipo, é mais quente, a sensação de calor é maior. Que, por exemplo, em Moncton, venta pra caraca. Então, tipo assim, mesmo que esteja fazendo 34 graus, ainda não tá tão sofrido quanto aqui, sabe? Aqui é bem plano. Tudo plano, né? É. Mas venta bastante. Lá pra agosto, setembro, aí sim começa a ventar, né? Acho que é uma qualidade ser plano também. Eu gosto de cidade plana, não gosto de cidade que fique... Tipo, Halifax, não sei se você já foi, mas tem Sim, muita já. subida e descida. Eu não gosto de cidade assim. Sim, Saskatoon é mais sobe e desce. E aqui a plana é legal porque dá pra você andar de bicicleta, entendeu? No verão você pega a bike, roda de tudo. bike a cidade inteira, entendeu? Que E não bacana. cansa, né? É. Os pontos que me incomodam, o frio por muito longo tempo, tipo 6 meses. 6 meses de frio, então assim, final de novembro começa a esfriar, novembro tá frio, mas tá suportável. Dezembro tá bem frio, aí fica dezembro, janeiro é muito frio, fevereiro é muito frio, março ainda tá frio, e se a gente der sorte, abril começa a esquentar. Se E não der neva sorte, bastante? depende do ano, tem ano que neva desse tanto assim. Mais ou menos. Acumulado, né? Vai acumulando. Ah, sim. Então acho que lembra Moncton. Não, mas ele falou que assim é acumulado. Acumulado. Assim é um dia em Moncton. É. Caraca, É que- Moncton neva demais. A gente foi a algumas regiões do Canadá que falaram que neva, mas a neve não fica acumulada. Lá em Moncton, onde a gente morava, neva e daí a neve vai acumulando. Aqui vai acumulando, porque não esquenta. Não, a nossa durante o inverno, esse ano não foi tranquilo, mas o nosso primeiro inverno aqui a gente não via a nossa janela. A gente mora no primeiro andar, mas a gente já não via mais nada, assim. Vou deixar uma foto aqui pra vocês que não viram. Mas neva muito. Eu acho que a neve não incomoda, assim, a neve é bonita. Prefiro então. neve do que chuva. O primeiro dia que você vê a neve é muito É emocionante, uma emoção, né? verdade. E o Natal com neve Parece que a gente tá no filme. é muito romântico, é muito legal, né? Eu Estamos gosto. dentro do filme aí da tela quente. O que mais? Mas eu acho que também, por um outro lado, essa é até uma dica, né? Fazer alguns esportes de inverno ajuda. Se você não sabe patinar, vai aprender a patinar no gelo, vai aprender a esquiar, porque senão, se você ficar dentro de casa 6 meses no inverno, você vai ficar deprê, entendeu? A gente sempre fala isso, porque a galera acha que não dá pra fazer nada durante o inverno. E a gente fala, cara, se você ficar 6 meses sentado olhando e reclamando, o inverno vai ser insuportável e vai durar muito mais. Então a gente sempre fala, vai fazer qualquer coisa que seja grátis. Eu sei que o primeiro ano é meio pesado, porque é caro o esporte de inverno, não é uma coisa tão acessível. Então, aqui é mais barato. É mais barato? Aqui é mais Porque lá em Moncton é caro. Tipo, não é uma coisa que dá pra você fazer todo final de semana, além do fato de ser longe. A gente tem que viajar pra Sussex, que é 40 minutos. 40 minutos. Então você vai precisar de carro, aí você vai pagar o equipamento, vai pagar o aluguel, a entrada no parque. Então não é uma coisa tão acessível. Isso pra ir na estação de esqui, né? A É. estação de esqui mais próxima lá é esse daí. Mas aí tem coisas pra fazer de graça. Tipo, compra um escorrega de bunda lá na Dollarama, $4. Vai brincar de escorregar. Vai nos parques que tem coisa de graça. Patinete, Patinação no Patins. gelo, né? patinação no gelo, É. que é de graça também do estádio. Em parques também tem de graça. Mas daí tem que comprar o patins. Ou alugar. Mas daí é mais barato também. Usado, aqui tem loja que vende patins usados. O meu eu comprei na
thrift store, paguei $7. A Ana Paula ganhou dela. Eu ganhei. E aqui tem as arenas, né, que são indoor. E uma vez por semana, cada arena é free num determinado horário, entendeu? Acaba não saindo tão caro assim. Dá pra aproveitar, gente. Tem coisa pra fazer de graça. E outra, a vida no Canadá não para por causa da neve. Então os canadenses saem pra trabalhar, as crianças vão pra escola, a vida não para. Então o mercado, o pessoal tá comprando coisa, eles estão fazendo esporte. É justamente isso que a Ana Paula falou e que o Maurício falou. Então quanto mais você se manter ativo, mais você vai aproveitar e o inverno vai passar mais rápido, né? Exato. Esse é um mindset interessante, que é... Você não tem que se importar com a temperatura, entendeu? Eu sempre falo que depois de menos 20, filho, não importa. Menos 20, menos 30, menos 40, vai ser o mesmo sofrimento. Uma coisa que me incomoda é que tem poucas opções de viagem perto. Então, por exemplo, se eu quiser ir para uma outra cidade aqui perto, só tem Moose Jaw. Nossa. E aí o Winnipeg, que são 6 horas. 6 horas, Dá até para ir para os Estados Unidos. A gente tá 1h30, 2 horas da fronteira. De que cidade? Você sabe, do outro lado? Da fronteira, né? Aí depois que você passa pra Dakota do Norte, aí você tem a cidade de... Esqueci. A gente pode ver A gente pode ver depois. Mas não é uma cidade com grandes atrações também. É legal, é grande a cidade, tem já um ar americano, entendeu? Então é bacana, mas fica umas 5, 6 horas de carro. Nossa. E daí pro outro lado, que é da onde a gente veio? Não, é Saskatoon. Isso, Saskatoon. pro norte é Saskatoon. Que aí tem mais 2 horas e meia, mais ou menos. Mas é muito parecido com aqui, só que não é plano. A gente gostou mais daqui. Tem um rio. A gente gostou mais daqui. Mais bonito. Mas e aí de avião? De avião você pode ir pra qualquer lugar. Mas, por exemplo, tem que pegar conexão, né? Eu quero ir pro Brasil. Tem que pegar conexão com o aeroporto maior, não tem voo direto. Exato. Tem muita gente aqui, né? Isso é legal. Tem muitos canadenses aqui que eles compram uma casa em Phoenix. E eles passam o verão aqui e vão pra lá no inverno. Passam o inverno lá. Tem voo direto, são acho que 3 horas de voo. Pertinho. A maioria trabalha remoto, fazem essa ponte aérea aí. O que mais? Uma outra coisa que me incomoda é que em Regina tem muito subemprego. Ou você trabalha pro governo, ou você tem subemprego. Tem alguns, lógico, não vou generalizar, mas tem cargos interessantes, tem cargos melhores. Mas é difícil pegar um cargo desse, entendeu? Porque quando você vai concorrer com um canadense fluente em inglês, que viveu aqui a vida toda, que estudou aqui, né? Então acaba sobrando muito subemprego. Então, para recém-chegado não é uma coisa muito fácil. Então, o recém-chegado, eu diria que depende muito do que ele procura. Se ele está procurando começar a carreira, como eu queria começar a carreira, eu comecei na cozinha, vale a pena, porque você vai pegar um subemprego, vai pegar a experiência, vai pegar a experiência canadense, vai aprender novas coisas aqui, vai desenvolver a língua, e depois você pode aplicar para um cargo melhor, né? Eu acho que justamente isso, né? A gente percebe que no Canadá as pessoas têm que estar também quando chegam aqui, tem que estar com a mente aberta. Às vezes a gente, sei lá, no Brasil tem um cargo de diretor, um cargo muito alto, e chega aqui no país com a expectativa de já chegar nesse nível de emprego. Mas a gente tem que entender também que é outra cultura, outro idioma. O sistema das empresas aqui pode ser um pouco diferente das empresas do Brasil, a maioria são. Então é justamente o que o Maurício falou. Às vezes você abrir o leque de opções ou chegar com uma cabeça aberta, né, uma mente aberta para quem sabe se realocar, dar 2 passos para trás para quem sabe dar 5 para frente. Então ter essa visão, deixar um pouco mais, ser mais aberto, né? Tem uma palavra que você fala como que é? Estar disposto. Estar disposto. Olha Gostou da lá. minha palavra? Então, quando você chega aqui, você tem que estar disposto para recomeçar, porque de fato a gente nasce de novo. A gente não tem nem documento, não tem histórico de banco, não tem nada. Então é justamente isso, né? E eu queria te perguntar, voltando na questão da saúde, para você explicar um pouquinho sobre a saúde daqui, porque como criou o healthcare aqui, né? Eu imagino que seja uma saúde melhor. A gente deu uma conversada aqui nos bastidores. O grande problema da saúde no Canadá é ela não ser uma saúde preventiva. Aqui é mais tipo assim, cortei minha mão fora, eu vou pra emergência, você vai ser atendido na hora. Ou um caso complexo, assim, que precisa uma pesquisa, não sei o que, eles vão fazer tudo, pesquisa, tudo pra achar, né? Mas agora, você vai com infecção urinária na emergência, filha, você vai ficar lá, 10 horas esperando e tem que ir atrás do médico de família, né? Como que é a questão do médico de família aqui? Bom, isso é importante. Você tem que achar um médico de família, que você se identifique com o médico, que você, assim, que ele seja bom, né? Então, a gente, quando chegou aqui, a gente procurou alguns médicos, a gente não achou um muito bom, foi em 3, depois a gente achou um muito bom. Excelente médico, um senhor muito bom. Ligava pra casa pra saber depois, ligava pro celular pra saber se tomou um medicamento, se tá bem, Que bonzinho. se teve reação, muito bom. E ele se mudou, infelizmente, pra Alberta, mas quem ficou no lugar dele é um outro médico também excelente. Então, o ponto-chave é achar um médico de família que seja bom. Já aconteceram casos,
caso, por exemplo, vou contar uma historinha aqui rápida, pode ser? Pode. Um dia eu acordei, eu tava com o olho inchado. E eu não sabia por quê, eu não sabia se eu tinha tomado uma mordida de algum bicho, sei lá o quê. Aí fui num médico, que não era um médico de família, era um médico de plantão numa clínica qualquer, né? E aí o cara tava lá e eu falei pra ele, eu tô com o olho inchado, sei lá o quê, com o meu inglês, que não era bom, né? Que ódio. Aí o médico começou a olhar o meu ouvido, assim, né? Olhar o meu ouvido e tal. E ele com um negócio no meu ouvido aqui, perguntando pra mim assim, Filipinho. E ele parecia meio filipino, né? Aqui tem muito filipino. Filipinho. Eu, no, I'm Brazilian. I'm from Brazil. Aí minha mulher começou a dar risada. Olhei pra ela e falou assim, ele tá perguntando, feeling pain. Tá sentindo dor. Putz. Feeling pain. Não, mas eu acho que a pior coisa de ser imigrante é ir no médico, cara. Como que você explica o que você tá sentindo em Não tem. inglês? E no mecânico também, né? Nossa, É não, o verdade. mecânico é o pior. Aí o cara falou pra mim assim... Não, eu falei pra ele, não, aqui o meu problema é no olho. Olha, é aqui, ó, é aqui. E o cara vem no ouvido. Aí ele falou assim, não, o olho tá bem, mas você tem uma infecção no ouvido. Oxi, Ô, louco. Eu falei, olho. eu vou embora daqui. Falei pra mim, olha, vamos embora daqui que esse cara vai me medicar errado. Né? Então é só pra brincadeira que aconteceu, né? Uma história, mas só pra refletir que tem médicos bons, mas tem médicos também que, sei lá. Tá, mas daí no fim o olho... Não, aí eu fui em outro médico. Ah, tá. Aí eu realmente tinha uma infecção no olho. Meu Deus. E não era no ouvido. Não ouvi. Gente Tinha nada, do tava ouvindo céu. bem. Aqui em Regina tem 2 hospitais grandes. Dependendo da sorte, você vai chegar lá e vai ser atendido na hora. Dependendo dos casos estiverem lá, os casos graves, você vai ter que ficar esperando. Aqui também tem aquele sistema que a gente viu em Alberta, que é um site que você olha fila de espera, quanto tempo tá em cada hospital da cidade. Não sei se aqui tem. Não me lembro de... Esse é muito legal, né? Porque A gente também não sabia que a tinha. gente não sabia, eu não lembro o nome também. Quem for de Alberta e souber, deixa aqui nos comentários. Mas aí você consegue ver, tipo, o hospital X tá com 2 horas de espera, o hospital Y tá com 1, então eu vou pro Y, sabe? Isso Então é eu legal. achei bem legal. Agora, já sei de casos complexos aqui, foram resolvidos com muito sucesso. E quando eles não conseguem resolver, tiverem que mandar a pessoa para os Estados Unidos, eles mandam tudo o custo pago pelo governo, sei lá, jatinho, tudo. Nossa, muito bom. Os casos complexos aqui, eles são bem resolvidos. Tem escolas boas, daycare é um problema, fila de espera para daycare. Algumas pessoas que estão vindo para cá já fazem a inscrição no daycare. Daycare é a creche no Brasil, né? Então, pra quem tem criança aí, tá pensando aqui em Regina, cuida aí com os pontos, já pesquisa com antecedência. Se possível, fica ali na fila de espera, porque o Maurício comentou, né, que dependendo da situação ali, você vai ficar muito tempo sem ter o acesso, né? Eu tenho uma pergunta sobre o custo de vida. Você considera o custo de vida de Regina baixo ou alto? Tipo, média de aluguéis, enfim. Legal, boa pergunta. Assim, se você converter para reais, é alto. Não, sem converter, morando aqui. E se converter é caro em todo lugar. Mas comparado com outros lugares, o custo de vida é muito bom. Sei lá, tudo bem que não é o básico, mas eu jogo tênis. Eu não conseguiria participar ou ser membro de um clube de tênis em outro lugar que não fosse Regina, por exemplo. Mas o custo de vida é bom. A gasolina não é tão caro assim quanto Ontário, Vancouver. New Brunswick. Seguro é bem mais em conta que outros lugares. A gente ouviu isso. O seguro é da SGI. SGI é uma empresa, ela é do governo. Então o seguro não é tão caro. Seguro de casa, seguro de carro, né? E eu não sei quem comentou que aqui, por exemplo, eu tenho um carro, sei lá, um Honda Civic. Troquei o Honda Civic por uma BMW. Ele falou que o preço é o mesmo Basicamente o mesmo. Aqui tem inspeção obrigatória? de carro. Pela cara, não Não, deve ter. do governo. Eu acho que New Brunswick é a única que faz essa graça aí. Outra coisa que tem em New Brunswick, só comentando, por exemplo, comprei um carro na concessionária, paguei 15% de imposto. Vou vender o carro, sei lá, por 10 mil pro Maurício. Quando o Maurício comprar e for fazer a mudança pro seu nome, você vai ter que pagar 15% sobre os 10 mil. O Maurício, sei lá, ficou com o carro 2 anos, vai vender por 8 mil, vai vender pro, sei lá, Lucas. repetindo. Vai vender pro Lucas. O Lucas, quando passar, vai ter que pagar 15%. Então, o governo ganha sempre. Só um dos impostos é assim. Então, no Canadá a gente tem 2 impostos, né? O GST e o PST. Só o PST em Saskatchewan é assim. Mas para carros, se eu não me engano, até $6.000. Desculpa. Carros acima de $6.000. Tem que pagar daí. Daí tem que pagar o PST. Quem paga é o comprador. Então é por isso que a Alberta não tem. Exatamente. Porque quando você compra um carro usado, você não precisa pagar, porque não tem esse imposto. PST. É verdade.
Agora fez sentido. Agora fez sentido. Tá, mas a inspeção incomoda também a gente, porque, tipo assim, a cada... 2 tipo a anos, sei inspeção lá. do Brasil. No Brasil tem, né? do Detran. Do Detran. Sei lá. Se tem. Do Detran, sabe? Tipo, a gente tá com a nossa até 2024. Então, até 2024, a gente pode rodar com o carro. 2024, a gente vai ter que passar pela inspeção do governo pra ver se o carro é aprovado pra continuar rodando, sabe? Não. Bom, e por fim, né, a gente queria perguntar ao Maurício, na verdade, saber, né, Maurício? Qual conselho, assim, você daria pra quem tá pesquisando o Canadá, pesquisando ali as cidades? Você acha, sei lá, que seria interessante as pessoas colocarem Regina ali na pesquisa delas, botar um coraçãozinho ali? Vende ali o peixe de Regina pro pessoal. Legal, eu acho que tem que colocar lá o favoritos, né? Principalmente pelo custo de vida, a moradia. Se você lá na frente pretende comprar um imóvel, ainda tá barato, não sei até quando, mas ainda tá barato. Mesmo a questão de aluguel. Aluguel depende, eu já ouvi que algumas províncias é mais barato que aqui, mas se você pensa a longo prazo, a médio prazo, é uma opção interessante. Sei lá, a dica que eu dou é se prepare mentalmente, fisicamente, porque se você não vier preparado fisicamente na hora que você tiver que pegar um pesado, por exemplo, eu trabalhava em escritório lá no Brasil. Quando cheguei aqui, eu tinha que trabalhar na cozinha. Ficar 12, 14 horas em pé, na correria, eu não estava preparado fisicamente para aquilo. Faz uma academia, vai correr, sei lá. Se você não tiver fisicamente preparado, nos primeiros dias, primeiras semanas, vai sentir dor nas costas, vai sentir dor nas pernas, não vai aguentar trabalhar no dia seguinte, né? Prepare-se para não ficar doente. Eu não tô aguentando a cara do Lucas, calma. Você tá falando, ele tá assim, ó. Verdade. Se eu soubesse disso, né? Se eu soubesse disso. E também, fisicamente, não fique doente. Porque se você ficar doente, aqui em Saskatchewan, não tem sick days pago. Olha! Sick days é quando você fica doente. Por exemplo, acho que em Vancouver, se eu não me engano, são 15 dias. Posso estar errado, eu não sei Mas direito. aonde a gente morava também não tinha. Em Alberta é O zero. sick day é pago. Você pode tirar sick day. Mas quanto tempo? Ah, não sei. Até 15 dias. Eu acho que tem alguns lugares que são até 15 dias, outros são 5 dias. Muda de acordo com a província, né? Aqui é zero, Alberta é zero. Então você ficou doente, você não recebe. E medicamento é muito caro. Eita. Muito caro. Comparado com o Brasil, é assim, eu diria que 4, 5 vezes mais caro. Eu acho, porque eu comprei anticoncepcional aqui nos primeiros dias, eu fiquei tipo assim, gente, pelo amor de Deus, vocês estão convertendo, né? Porque é muito caro anticoncepcional. E remédio aqui não é de graça, tá? Não tem a farmacinha do postinho lá que você vai pegar, filha, esquece. Remédio é pago, mesmo que você tenha direito à saúde pública. Você pode fazer o insurance, né? O seguro, e aí tem uns descontos, algumas coisas, mas ainda paga umas taxas. Exato. Então assim, se prepare fisicamente para não ficar doente e para pegar pesado. Mesmo que você trabalhe em escritório, você vai ter que tirar a neve, vai ter que cortar grama, vai ter que fazer alguns trabalhos que no Brasil a gente acaba terceirizando. O desvio de função, eu acho que acontece muito aqui no Canadá, não sei a sua visão, mas eu acho que aqui desvio de função, cara, é bizarro, bizarro. Mas eu acho que quem faz mais é brasileiro, porque você vai um canadense, faz isso, X. Ele faz X, ponto final. Ele não faz o outro. Mas eu acho que é porque é aquilo, né? A gente depende desse trabalho. Tipo, a gente é recém-chegado, a gente morre de medo de perder o trabalho. O canadense não, filho. Se ele falar não pro chefe dele, amanhã ele tá lá igual. Ele vira as costas e vai embora. Esse é um ponto interessante, né? Quando eu comecei trabalhando na cozinha, então, sei lá, eu cuidava de salada. Fazia o prato da salada e tal, aí eu via que meu amigo meu colega de trabalho, tava precisando de ajuda. Eu ia lá e ajudava ele. Aí ele falava assim, por que você veio me ajudar? Eu não te pedi ajuda. Nossa, Tipo assim, ele ficava incomodado com aquilo, né? Não, mas eu só querendo ajudar. Ele, não, se eu precisar de ajuda, eu te peço. Então aí eu aprendi que a primeira coisa eu pergunto, quer alguma ajuda? Se o cara falar que sim, eu vou lá e ajudo. Não preciso. Então, tá, então... É o ritmo canadense. Take our time. No rush. A outra coisa é venha preparado financeiramente. Muito importante. Vão ter custos aqui que você não imaginava. Você vai precisar comprar uma bota pro frio, uma jaqueta pro frio. O aluguel quando chega, normalmente são 2 aluguéis, né? Dá o de entrada e depois dá o outro. E tem uma reserva se precisar voltar pro Brasil de emergência. Se acontecer alguma coisa, se você precisa voltar. A gente nunca sabe, né? Eu acho que são as 3 dicas que eu dou. Porque Regina, né? Que eu acabei não respondendo. Eu diria que qualidade de vida. Tá? Você vai fazer conexões boas, as pessoas aqui são muito educadas, os canadenses são muito educados. Eu acho que pelo fato de não ter, por exemplo, trânsito, você não pega trânsito aqui, nunca peguei trânsito aqui. Por ter essa qualidade de vida, as pessoas param de trabalhar 4:30 da tarde, 5 horas. 10 minutos elas estão em casa. Eu acho que essa qualidade de vida, as pessoas são menos estressadas aqui, são mais educadas, elas abrem a porta, elas cumprimentam. Eu acho que eu gostei disso daqui, de ser tudo perto. Que a gente saiu de Alberta, gente...
Calgary é o caos. Era tudo longe. Era tudo longe. Eu gosto dessa ideia. E não é uma cidade pequena, né? Porque tem 250 mil habitantes. É considerado grande, assim. Até em BC também é mais afastado, demorava É. um pouco. Mas cidade grande, É. cidade grande. E por fim, valeu a pena? Você faria de novo essa... Faria tudo de novo. Olha que Com bacana. certeza. Nossa, mas muito, muito obrigada por falar um pouco de Regina pra gente. Foi muito importante. Tenho certeza que vai ser importante pra muita gente que nunca cogitou Regina, talvez começar a pensar aí pelas oportunidades. E é aquilo que a gente sempre fala também, não é porque você tá vindo pra uma cidade que você vai ficar nela pra sempre. Você pode sair depois. Eu sempre acho importante pensar onde você vai ter mais chances de imigrar. É o primeiro passo, assim. E depois, você pode voar pra onde você quiser. Você pode, enfim, explorar bem esse Canadá aí. Eu sempre falo também que não é o plano cidade, é o plano Canadá. Então, independente da cidade do Canadá, você tem que pensar no seu plano imigratório, né? Mas é isso, muito obrigada, Imagina, Maurício. obrigado pelo convite. Espero que você tenha gostado aí. Deixem aqui nos comentários as suas mensagens pro Maurício, suas dúvidas que a gente vai estar aqui respondendo vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nada por aqui. Isso aí, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @brasileirosaomundo, que a gente sempre compartilha tudo em tempo real pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.